Deixa o pessoal entrar aí. O pessoal tá entrando? Tá bom. Hoje a gente vai falar sobre educação, tá? E bem, tem uma discussão aí que eu não é dessa discussão que eu vou... Tá rolando uma discussão sobre educação aí, mas eu fatalmente eu não quero falar dela hoje, não vou falar dessa discussão hoje, eu acho que não faz sentido, né? Mesmo porque a maior parte de vocês nem sabem que discussão é essa. Então eu não vou nem pontuar aqui o assunto, porque realmente para mim não importa muito, tá bom? Mas eu queria conversar com a gente hoje aqui sobre o assunto da educação. E não é só sobre a educação de filho, né? Só pelo motivo de que eu tô aqui com as crianças essa semana, né? Tô aqui com meus 5 garotos e a minha senhora está no estrangeiro, tá nas gringas lá, né? Torrando as verdinhas, tá lá nas gringas fazendo compras e tal. Ela foi lá dar uma volta, foi dar um rolê nas Américas. E eu tô aqui com as crianças, mas o assunto não vou falar de educação nesse sentido, assim, de educação de criança, né? A educação de criança, óbvio que ela tem uma grande importância, ela é muitíssimo importante, é um assunto que, né, vai interessar muitas pessoas, aos pais, a quem não é pai, vai interessar muito também a quem vai olhar para a sua própria educação e dizer, puta, o que estava faltando lá na minha vida, lá atrás, né? O que faltou lá na minha escola, o que faltou na minha educação domiciliar para que eu possa corrigir uns certos vícios, etc. Mas veja bem, não é bem isso que eu quero, não é disso que eu quero falar, não vou falar qual que é o melhor método, qual que é a melhor técnica, isso obviamente importa, mas não é o que eu vou fazer aqui hoje, porque isso precisaria de um curso enorme para falar sobre esse assunto, e já tem gente falando desse assunto de modo muitíssimo competente, não vou fazer com que a cabeça de vocês seja ocupada aqui com isso agora, mas eu queria falar sobre um aspecto da educação. Vamos começar a pensar aqui, pessoal, e só para a gente poder encaminhar até onde eu quero de fato chegar. Então eu queria falar, queria chegar até que a gente pudesse entender assim umas certas formas tímidas de morte já em vida, umas certas formas de morte já que algumas pessoas experimentam já em vida, um certo tipo de avareza vital, assim, uma incapacidade de dar-se, uma incapacidade de dar a própria vida, uma incapacidade de ser generoso, tendo a própria vida como um bem e que a gente acaba não conseguindo ser generoso com ela. Então isso acontece fatalmente por uma perda da noção de que a vida é um dom e de que a vida é algo maravilhoso, algo que a gente tem nas nossas mãos, que a gente precisa então fazer essa vida render, a gente precisaria doar essa vida e assim a gente teria sentido, assim a gente encontraria o sentido, a gente evitaria essa avareza vital, a gente evitaria essas formas tímidas já de vidas e morte. Então por isso eu queria começar a encaminhar esse assunto da educação, que disso que parece que na minha concepção se trata todo o educar. Quando você está com um ser humano na tua frente, quando você está com você diante do espelho, você diz, eu quero ser educado, né? Eu quero educar esse meu filho, eu quero educar essa pessoa que eu amo, eu quero educar o meu cliente, eu quero educar o meu amigo. Eu quero educar uma comunidade, eu quero educar uma sala de aula, eu tenho aqui eu sou professor, de repente, tenho aqui uma turma na minha frente e quero educá-los. Existe, claro, um elemento primeiro da educação, que é o que todo mundo em geral presta atenção. Qual que é o elemento da educação? São os elementos intelectuais da educação, né? Aquilo que a gente estuda e conhece. Esse é um dos elementos da educação, e veja, nem me parece o elemento definitivo para que a gente possa no final de uma vida falar assim, essa vida fez sentido, aqui tem um homem sólido, aqui tem uma mulher de substância, aqui tem uma pessoa educada. Não me parece que essa é o alvo, esse é é onde a gente deva chegar, a meta, essa é a meta da educação. Não me parece que seja só isso. Veja, esse é um dos elementos, em geral é isso que a gente para pensar quando a gente fala de educação, né? Veja, o que é que eu vou ler hoje, né? É uma coisa que a gente pergunta, o que é que eu vou ler hoje? Eu quero me educar, agora eu quero ser um homem de cultura, eu quero ser uma mulher de cultura, eu quero ser alguém que conhece, sei lá, eu quero alguém que conhece história, alguém que conhece filosofia, alguém que, sabe sobre filme, sabe sobre música. Então eu vou aqui, de repente, estudar, fazer uma seleção. Ítalo, né? Vocês toda hora falam assim, me indica livros, quais livros eu tenho que ler, né? Quais são os livros que eu vou ler, quais são os melhores livros para que eu seja um homem educado, uma mulher educada, um homem culto, uma mulher culta, quais são os melhores livros? Veja, e vocês nunca me viram recomendar aqui uma lista de livros para vocês, né? Eu não vou recomendar. Tem um aluno nosso aí do Guerrilha Way louco que toda hora me escreve por todos os lugares do mundo. Ele me escreve pelo suporte, ele me escreve pelo direct do Instagram, ele me escreve pelo
meu e-mail, ele escreve pelo Facebook, ele já apareceu aqui atrás da minha porta, falando, lista de livro, Ítalo, me dá uma lista de livro. Fala, cara, não adianta eu te dar uma lista de livro, porque não é isso que vai te educar, cara. Não é a lista de livros que vai te educar, não é essa lista de livros. Você tá entendendo? Você vai abrir a porta aqui, tá o cara ali, puta, sai do elevador, Ítalo, lista de livro. Não é a lista de livro, isso aqui é só um dos conteúdos da educação. Você vai ter um dos elementos da educação, e não é o que mais importa pra você, nem pra mim, nem pra ninguém, você está entendendo? Não importa muito isso. Não estou dizendo que com isso a gente deva ser inculto. Pelo contrário, eu sou do sujeito que mais ama a vida intelectual. Eu amo a vida intelectual, né? Eu amo a vida intelectual, não é que eu ame o estudo dos livros. Isso aí é outra história, né? Estudar cansa, estudar é ruim. Não é isso. Mas veja, o problema não é a lista de livros, isso não importa nesses inícios, você está entendendo? Não importa o conteúdo intelectual, o que vai entrar na tua cabeça. Ah, então o que importa, eu já sei o que importa. O que importa é eu ser uma pessoa moral, é eu saber escolher as coisas boas e evitar o mal, né? Olha, você já está entrando na pista, isso importa um pouco mais, né? Então, quer dizer, existe aquela capacidade do estudo, aquela capacidade intelectual, e aqui você já está me dizendo de uma outra coisa. Ah, existe uma coisa que é a vida, né? Que é a vida, não, perdão, que é a escolha, que é propriamente, né, você olhar para uma situação, não é? E ser bom, de repente, né, ser bonzinho, e você só escolher o certo, evitar o mal, escolher as coisas certas, né? Então, será que é isso que é educação, né? Assim que eu educo meus filhinhos, né? Então, ó, você vai ter medo do mal, você não vai chegar perto do mal, e você vai tentar ser uma pessoa boazinha, né? Não vai matar ninguém, você não vai roubar ninguém, você vai ser aquela pessoa honradinha, aquela pessoa que não fala palavrão, aquela pessoa que põe um cinto de segurança, você vai ser aquela pessoa super, né, boazinha, que é uma pessoa nula, né? Nula. Uma pessoa assim, em regra, se torna uma pessoa nula. Uma pessoa que não serve para nada. É uma pessoa que tem medo da vida, medo diante da vida, você está entendendo? Então, isso é uma característica da educação hoje, das pessoas que falam assim, olha, eu quero que alguém seja bom. Eu quero que meu filhinho seja bom, eu quero que meus aluninhos sejam bons, não é verdade? Então, essa é uma coisa que acontece, né? Essa é uma coisa que acontece. É propriamente um jeito também de não conseguir educar ninguém. Por quê? Porque existe uma outra coisa, que é uma coisa que na minha concepção é realmente o verdadeiro elemento moral da vida humana, é verdadeiramente o elemento que importa para educar alguém, é verdadeiramente um elemento que vai inclusive te deixar mais inteligente intelectualmente no médio prazo, que é um elemento chamado intensidade. Um elemento chamado intensidade. Veja, por um lado tem o elemento da intelectual, né? Tem aquela parte da educação que é qual é a lista da porra dos livros, qual é a porra de lista de livro que eu vou ler. Esse é um elemento. Depois tem aquele outro elemento que é evitar o mal e fazer o bem. E nisso a maior parte dos religiosos se apegam a esse negócio, né? A pessoa vai se apegar só a isso, só que isso aqui não é chave. Com isso você não consegue ter uma vida plenamente moral, porque a vida plenamente moral, ela se dá propriamente na intensidade. A intensidade com que você entende que a sua vida é um dom, e como você tem um dom na tua mão, esse negócio tem que frutificar, tem que prosperar. E é óbvio que uma pessoa intensa, ela está sujeita às tentações, ela está sujeita aos erros, ela pode errar por 1000 motivos, é óbvio que ela pode errar, né? Então veja bem, aqui é uma coisa que eu conheci um amigo que começou ali, né, a escrever um livro no início da sua vida intelectual, e algumas pessoas olhavam, e veja, olha só, as pessoas olhavam com pena, falavam assim, para que você vai escrever isso, né? Isso aqui, né, não é genial, né? Mas veja bem, aquela escrita realmente não era genial, algumas pessoas tinham pena, né? Tinham pena. Porque não era genial, então não é o melhor que ele podia estar fazendo. Você está entendendo a coisa ruim dessa ideia de ficar pensando só nesses termos, assim, eu vou fazer a coisa boazinha e vou evitar a coisa mazinha. É o medo do mal, você está entendendo? É o medo do mal. Veja, o sujeito estava começando a escrever um livro, é óbvio que não era o melhor livro que ele estava escrito, mas ele estava botando intensidade, ele estava tentando. Então olha só o que acontece na cabeça daquele filho da mãe que estava criticando, aquele filho da puta que estava criticando ele. Por um lado, uma certa pena, mas por outro lado uma inveja. Por quê? Uma inveja, porque aquele livro ele não era o mais genial, não era o melhor, mas ele era. Então quando um sujeito olha para a vida de uma outra pessoa e essa vida da outra pessoa isso desperta a inveja, porque aquilo que é tem ser, e o que tem ser tem verdade. E quando você confronta a verdade com a falsidade, quando você confronta algo que é com algo que não é, aparece todo um universo de inveja, você está entendendo? Então, não tenham medo da inveja dos outros, essa é a primeira coisa, e não tenham medo de que os outros tenham pena de você. Ponha uma vida intensa, você está entendendo? Ponha uma vida intensa no teu peito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A pessoa pergunta aqui, intensidade é igual a ansiedade?
ansiedade é o contrário da ansiedade. Quando você não tem intensidade na vida, você se torna ansioso. Por que você se torna ansioso? É o inverso, porque a ansiedade é a antecipação de problemas futuros para o momento presente. Uma pessoa que tem um momento presente pequeno, tem um momento presente esvaziado, ou um momento presente preenchido só de conteúdos intelectuais, essa pessoa não tem meios de ação. E olha aqui o que eu vou falar para você. O meio de ação verdadeiramente humano olha isso aqui, o meio de ação verdadeiramente humano, que vai te dar intensidade, que vai te dar moralidade, que vai inscrever você numa vida moral, que vai te dar, portanto, felicidade. Esse meio de ação chama-se generosidade, porque a generosidade nesse mundo é um tributo, é um tributário do amor, da caridade. Uma pessoa que tem amor, uma pessoa que vive a caridade, e a caridade é a primeira das virtudes, você está entendendo? A caridade é a primeira das virtudes. O pessoal quer começar logo pela justiça, né? Dar a cada um que é seu. Eu quero, né? Eu não posso fazer o erradinho, eu tenho que evitar. Sabe o que vai acontecer com uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que funciona assim? Essa pessoa não tem intensidade na vida. E logo ela matou aquela que é a primeira virtude, a primeira das virtudes, a virtude mais importante, é onde se funda toda a nossa existência, é a porra do amor, é a caridade, meu cacetinho, é a caridade pra gente, o amor pra gente, ele é transcrito na forma de generosidade. Qual generosidade, Ítalo? A generosidade só do teu dinheiro? Também, mas sobretudo a generosidade da tua vida. Você, para ser feliz, você tem que ter uma vida generosa, e é óbvio que uma vida generosa, ela é uma vida intensa, e uma vida intensa, ela está sujeita aos erros, ela tem a tentação do erro. É óbvio que uma pessoa que é intensa é uma pessoa que vai errar mais, é óbvio, só não erra quem não faz. Isso está na placa do caminhão. Todo mundo que vai daquele Rio de Janeiro para Santos vai cruzar com a porcaria de um caminhão na estrada que tem esse negócio lá escrito lá atrás, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, você está entendendo? Mas e daí? E daí? Olha só, esse medo farisaico de errar é o que torna as vidas mínimas, o que torna as vidas mesquinhas, o que te transforma num sujeito avarento. E não é só uma avareza com o teu dinheiro, é muito, muito, muito pior. É uma avareza do teu dom mais precioso, porra, que é o dom da vida. Isso é o objeto próprio da educação de um ser humano. Quando você olha para um ser humano e fala, eu vou educar esse ser humano, eu vou me autoeducar. Qual que é a primeira coisa que você tem que ver, meu cacetinho? Qual que é a primeira coisa que você tem que olhar? Eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho que ordenar as coisas, eu tenho que ordenar as virtudes. Você está entendendo? Isso é uma coisa idiota das pessoas que falam assim, a gente tem que agora só escolher livrinhos santos, livrinhos bons, livrinhos geniais, livrinhos fantásticos, livrinhos sem erros. E daí você vai ler essa merda, isso não vai cair em lugar nenhum, porque isso não cai numa estrutura vital ordenada. E a primeira organização, a ordem, o que vem primeiro na tua vida tem que ser o amor, tem que ser a caridade. E escuta o que eu vou te falar, caridade, meu amor, não é bom pensamento. O pensamento é só uma merda que você tem na tua cabeça que não serve para nada, não serve para nada, você está entendendo? A caridade pra gente, que é humano, ela aparece na forma de generosidade, entregar a sua vida, você se derramar na vida, você olhar para as pessoas e querer servi-las, você olhar para aqueles que estão ao teu lado e ser generoso com eles, generoso de todas as formas que você possa imaginar. Eu vou ser generoso com o meu dinheiro, eu vou ser generoso com o meu tempo, eu vou ser generoso com a minha escuta, eu vou ser generoso com a minha prece, eu vou ser generoso com o meu olhar. Eu vou olhar para o mundo querendo este mundo, amando este mundo apaixonadamente. Ítalo, que coisa estranha, o mundo não é inimigo do homem. Vai pra puta que te pariu, que mundo é inimigo do homem, porra? O mundo é bom, Deus criou a porra do mundo e falou, o mundo é bom, você tá entendendo? É só você não se confundir, você vai olhar para o mundo e falar, o mundo é bom, e você vai querer aquilo ali contigo, sabe? Você vai amar o mundo apaixonadamente. Quando você ama o mundo apaixonadamente, você entendeu que a sua vida é um dom, que é o dom mais precioso que você tem na porra da tua mão, e que é isso que você tem que oferecer para os outros, para poder viver no amor, e para poder viver de amor. Qualquer coisa que você diga sobre educação, meu amigo, qualquer porra que você diga sobre educação, agora eu só vou ler aqui, né, Cícero, agora eu só vou ler aqui os grandes teólogos protestantes, os grandes teólogos católicos, agora eu só vou ler as coisas mais preciosas. Foda-se o que você está lendo. Você está lendo isso pra quê? Você está lendo esta merda, isso está entrando na tua cabeça, você está entendendo? E está virando pensamento, e pensamento não serve pra porra nenhuma. Você tem que ter uma vida moral, e a vida moral, escuta aqui, que é o pulo do gato. A vida moral não é você ficar com medo de fazer merda, não é você ficar com medo de fazer o errado. A tua consciência só fica aguda, a tua consciência só se forma na escolha
escolha do melhor, quando você escolhe ter uma vida generosa. A generosidade é a primeira virtude que todo ser humano tem que ter no peito, porque ela, no nosso mundo, é o equivalente da caridade verdadeira. E a caridade é a primeira virtude, depois seguem-se as outras, a fé, a esperança, a justiça, a temperança, a prudência, depois seguem-se as outras virtudes, você está entendendo? Então a pessoa que quer colocar, de repente, né, a modéstia, o vestir-se bem, na frente de tudo, essa pessoa é uma aberração, é uma caricatura demoníaca do que é um ser humano. Ou uma pessoa que de repente fala, não, antes de tudo eu tenho que ler bons livros. Essa pessoa é um gnóstico de merda, é um gnóstico, ele tem a gnose na cabeça. Esse filho da puta é um herege e nem sabe, você tá entendendo? É o jeito que vai encontrar infelicidade quando abrir a porra da porta da vida, porque é um avarento, é um avarento. A vida só faz sentido quando ela é generosa, quando você tá no mundo amando essa porra desse mundo apaixonadamente. Você vai pegar o mundo e vai estar instalado ali dentro com a presença da tua vida, com a presença do teu coração, olhando para os outros sobretudo. Em primeiro lugar, a caridade ela se estabelece na relação com o teu irmão, porra. Como é que você vai falar que ama a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que está na porra da tua cara ali, precisando de você? Você está entendendo? A generosidade é a primeira virtude, é a virtude que ordena todo o resto, que ordena os afetos, que ordena o intelecto. Sem a generosidade não tem educação possível. Entenderam? Entenderam esta merda, cacetinho? Não tem educação possível, nem de criança, nem de adulto, nem de velho, de porra nenhuma. Não tem educação possível. Ensinem para os seus filhos a serem pessoas generosas, a serem crianças generosas, a serem crianças que não tenham medo da vida, a serem crianças que não tenham medo do mundo. Vocês sejam pessoas que não tenham medo do mundo, amem o mundo apaixonadamente. É óbvio que o erro vai aparecer. E daí? Porra, a atomização do pecado é uma das maiores merdas que entrou na cabeça de todo mundo. Você fala, eu tenho medo de fazer um ato mal. Meu filho, presta atenção, você é mal, porra. Aprenda esta merda, você é mal. O problema não é o ato só. O problema é a intensidade com a qual você vive a sua vida. Em primeiro lugar, a intensidade desse mal. E depois a intensidade de todo o resto de bem. Você está entendendo? É isso que é o princípio da educação no início. O pessoal quer começar achando, né? O pessoal começa achando que já está lá no fim, né? Que já é um herói, que já é um iluminado, que já é o Buda, que já é o santo. Ah, vai pra puta que pariu. Isso é coisa de quem não tem mais o que falar, que tem mais o que fazer, porque isso é uma coisa tão ociosa, tão estúpida, tão idiota, tão fora de lugar, tão anacrônica, que não merece nem comentário, não merece nem, porra, ser citado. Escuta, porra, você quer ser uma pessoa educada? Você quer educar o seu intelecto, inclusive? Aprenda a ser generoso. Fique durante 5 anos sendo generoso, cumprindo essa porra do seu dever, não reclamando, amando, servindo, ajudando os outros. Você vai ficar mais inteligente, teu QI vai subir 200 pontos, porra. Você vai entender grego, vai entender latim, vai entender a porra toda daqui a 5 anos, porque quando você começar a estudar, quando você começar a pegar conteúdo intelectual para meter essa sua cabecinha oca, vai ter um lugar que esse conteúdo vai poder germinar e brotar, você tá entendendo? A terra, o solo que torna fértil o plantio, chama-se generosidade, chama intensidade da vida moral. Veja, não é só escolha de coisas boas ou coisas ruins, mas é o modo como você se entrega para o bem e como você combate e odeia o mal. Essa é a porra, esse é o pulo do gato. O modo, ou seja, a intensidade que você ama o bem, a intensidade com a qual você odeia o mal, e você quer combater o mal, você quer matar aqueles que... Matar no sentido espiritual, óbvio, matar aqueles que tentam obscurecer a verdade. Esse é o truque, porra. Essa é a chave da inteligência, essa é a chave intelectual. Só tem isso, não tem mais nada, porque você entendeu aqui o princípio? Você só germina uma alma ordenada. E a primeira das virtudes da alma chama-se amor, chama-se caridade. E aí você vai ficar tentando entender, vai ficar tentando encontrar caridade, o amor nesse seu pensamentozinho de merda. Não vai vir nada, vem só pensamento, porra. Você tem que botar a caridade, você tem que botar a caridade, o amor na forma de generosidade. Essa é a única forma possível para o ser humano, tá entendendo? Assim a gente mata essa avareza vital, a gente mata essas formas tímidas de morte, esses suicídios tímidos, ocultos que a gente carrega no nosso coração. Uma pessoa que não é generosa, uma pessoa que não é para fora, uma pessoa que não se entrega, uma pessoa que não está ali no mundo amando apaixonadamente, convertendo esse mundo em algo bom para entregar aos demais. Como é que a gente converte um mundo em algo bom para entregar aos demais? Sendo pontual,
intelectual, sendo laborioso, cumprindo o nosso dever, não reclamando, ajudando aos outros, não tem mistério. Uma pessoa que não vive uma vida deste modo é uma pessoa que obviamente é uma pessoa que se torna mesquinha, uma pessoa que vai tendo um coração de pedra. O coração dessa pessoa, quando você abre o peito dela, em vez de você ver um pedaço de carne vermelho pulsando, que ama, que se entrega, você vê uma uva passa, você vê uma ameixa ressequida, você vê algo diante do qual você olha e você tem pena, porque você está olhando para uma pessoa timidamente mesquinha, uma pessoa avarenta, e a avareza vital está entre os maiores males que você pode fazer com esse dom mais precioso que é a porra da tua vida, você está entendendo? Isso é o único fundamento da educação, isso é tudo inclusive. Tente educar-se intelectualmente sem essa porra, você vira um jumento, uma mula, um burrico carregando livros, aquela merda não entra em você, esses livros, o conteúdo dos livros não entram em você. Por quê? Porque você tem um coração ressequido, você tem uma uva passa, você tem uma ameixa seca dentro do teu peito, e não um coração de carne que pulsa no pulso do mundo, no fluxo do mundo, que é bom, você está entendendo? Não adianta, você está entendendo? Sai daqui, avarento, falou muito bem, sai daqui, seu avarento, essa porra não serve pra nada, show, avareza. Mata essa merda dentro do teu peito, vamos matar essas formas tímidas de vida dentro do nosso peito. A generosidade que a gente encontra no serviço, que a gente encontra no amor ao mundo, no amor aos outros, essa é a única ferramenta educacional, Um sujeito que está presente na vida, querendo entender os outros, querendo melhorar os outros, que tem o que o pessoal gosta de chamar de missão, é isso. Essa é a única merda de missão possível para mim e para você. É a missão de estar presente no mundo, amando o mundo apaixonadamente, servindo aos demais, entregando o seu coração de bandeja para os outros, com a generosidade de alguém que sabe o que vale. O problema dos tímidos é que eles não sabem o que valem, e a gente vale muito, você está entendendo? A gente vale muito, você está entendendo? A gente vale muito, a gente não é nada, mas a gente vale muito, é isso que a gente tem que entregar, você está entendendo? Isso que a gente tem que entregar. Quando a gente entrega isso, a gente está dentro da primeira virtude que a gente é chamado a cultivar no nosso coração, e daí todas as outras derivam, você está entendendo? Todas as outras derivam. Todas as outras virtudes vão derivar do amor. Todas as outras virtudes vão derivar do amor. Por quê? Porque a virtude se instala no seu coração, porra. Se você não tem um coração, caralho, não tem aonde essa virtude brotar. Se você não tem um coração de carne amplo, magnânimo, complacente, no qual cabe tudo, você não tem virtude, porra. Você tem máscara, você tem armadura, que você vai ter, no final das contas, uma tristeza de se olhar no espelho e não saber que porra você é. Ou você vai ter a tristeza de não ter um movimento, porque você está encaixotado por uma armadura que falseia as tuas ações. Essa é uma das maiores tragédias do mundo. Uma das maiores tragédias do mundo é essa tentativa de uma educação de postiças virtudes. Quando as virtudes elas entram em alguém, quando elas tentam ser cultivadas por alguém que não tem intensidade vital, por alguém que é avarento, essas virtudes tornam-se armaduras que só aprisionam os teus movimentos. Elas são carcaças, elas entram ali como exoesqueleto que não te permitem se mover. Elas aparecem como uma máscara na tua cara, que fazem com que o teu eu verdadeiro, com que o teu eu substancial se perca e você não encontre nunca mais essa porra. Então como se limpa, como se livra dessas máscaras dessa cara, com essa farisaica virtude, com essa coisa falsa, que no final das contas você olha no espelho e sabe que você é um sujeito falso? Como se livra disso? Cultivando um coração de carne, um coração amplo, um coração complacente, um coração que sabe amar. Como isso se dá para o ser humano? Através da generosidade e do serviço e do amor ao mundo. É só assim que você vai ser educado. Essa é a única ferramenta pedagógica possível, você está entendendo? Ensine-se a si, ensine aos seus filhos, aos seus amigos, aqueles que você ama, a serem pessoas generosas, a serem pessoas que cuidam dos outros, a serem pessoas que estão instalados na vida real, na vida concreta, sem fugir do seu dever, sem fugir da sua obrigação, sem ficar olhando só para o mundo dos seus pensamentos perfeitos ou dos seus afetos incompletos. Foda-se isso, é o serviço. É essa ação generosa que vai fazer com que o coração expanda, que vai te fazer se instalar na caridade, que é a primeira virtude que ordena todas as demais, que permite com que esse solo vital, com esse solo biográfico esteja repleto de bons fluidos, que esteja repleto de sais minerais, esteja repleto de vitaminas, que as sementes das outras virtudes, que as sementes intelectuais possam então germinar, brotar e dar seus frutos. Sem isso,
Sem isso você vai ser um deserto, você tá entendendo? Sem isso você vai ser um deserto vital, você vai ter um coração avarento, você vai ter uma vida seca, você vai olhar para dentro do teu peito e vai encontrar a merda de uma uva passa, que não serve nem para enfeitar o arroz natalino, você tá entendendo? Serve pra porra nenhuma. Muito bom, pessoal. Essa é a live sobre educação. Printa essa merda dessa tela aí, compartilha nos teus stories, chama o pessoal para ver. Essa vai ficar salva depois por 24 horas, depois só na transcrição de quem tiver no Guerrilla Way. Aí quem está inscrito no Guerrilla Way, quem é nosso aluno lá no Guerrilla Way, vai receber a transcrição dessa live e, né, se for o caso, exercício dessa live aí, mas eu não sei qual que vai ser a live da semana que vai ser escolhida pra gente fazer os exercícios. Você tá entendendo? Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e eduquem-se através da generosidade, do amor e do serviço. Fiquem com Deus. Feliz dia 19 de março para todos. Até mais.